Stan Lee teve um começo inesperado, passou por vários pepinos ao longo do caminho e teve uma ajudinha do destino, como eu falei nos vídeos anteriores, que eu vou deixar o link aí. E de repente, boom, a Marvel era um sucesso. Para comprovar isso e para tentar explicar um pouco do fenômeno Stan Lee, duas passagens aqui bem interessantes. Meu nome é Diego Morro e está na hora da gente viajar mais uma vez nos 100 anos do Stan Lee. A parte mais legal de ter escrito História dos Quadrinhos dos Estados Unidos com a Lolonha Machado foi a gente descobrir curiosidades interessantes, como essas duas que eu vou contar agora. Você sabe que a Marvel, né, o universo Marvel, nasce na Fantastic Four número 1, com capa de novembro de 1961. Pouco tempo depois, bem pouco tempo depois, em setembro de 1965, a revista Esquire, uma das mais importantes do mercado nos Estados Unidos, uma das mais importantes do mundo, ela faz uma pesquisa com os jovens universitários, porque ela queria entender quem são as pessoas, quem são os ídolos que fazem a cabeça do futuro da nação. Nessa lista, que a revista chamou de 28 People Who Count, uma tradução livre aqui, né, 28 pessoas que importam, 28 pessoas que contam, apareceram nomes bem interessantes. Em primeiro lugar, Bob Dylan, que estava no auge, né, da sua carreira. Em segundo lugar, o Malcolm X, o ativista Malcolm X está em segundo lugar. Já começa, né, o alerta vermelho no governo dos Estados Unidos, na sociedade conservadora dos Estados Unidos. Opa, como assim? Malcolm X é o segundo ídolo dos nossos universitários? Pois é, a coisa piora. Terceiro lugar está o Fidel Castro. O Fidel Castro é o terceiro ídolo dos universitários nos Estados Unidos. E eles classificam o Fidel Castro, né, a revista destaca algumas frases, né, de por que ele foi escolhido, e olha só o que os universitários dos Estados Unidos falam do Fidel Castro. Eles acham que ele é a quintessência do romantismo da Revolução, porque ele é um azarão e porque ele é um intelectual que se tornou um ativista. Em quarto lugar nessa lista, aparece o presidente assassinado, o John F. Kennedy. Ou seja, o Kennedy estava atrás do Fidel Castro. Os universitários americanos admiravam mais o Fidel Castro que o presidente Kennedy em 1975. Não admira, né, a mídia americana e toda a voz dos Estados Unidos desde então fazia o que fez, né, com o Fidel Castro, de demonizar então o Fidel Castro, porque em 1965 o futuro da nação achava o Fidel Castro a terceira pessoa mais admirável. A gente ainda vai ter na lista, né, a gente tem o cineasta François Truffaut em 23º lugar, a gente vai ter a Joan Baez, né, na época ela, né, era companheira do Bob Dylan, no 24º lugar. No 25º lugar a gente tem o James Bond, que está no auge da Bond mania. E no final da lista, nos dois últimos lugares, dois nomes bem interessantes, dois nomes que têm apenas mais ou menos 3 anos de vida. Fechando a lista, então, nós temos dois inesperados escolhidos. Em 27º lugar, o Hulk. E em 28º lugar, o Spider-Man, o Homem-Aranha. E o Hulk está na frente do Homem-Aranha é tão surpreendente hoje quanto o Fidel Castro está na frente do Kennedy, né? O Hulk na frente do Homem-Aranha. E é muito louco isso, né? Porque eles têm, repito, eles têm 3 anos de vida, nem isso. Eles foram lançados em 1962. Sabe, é pouquíssimo tempo para esses personagens estarem entre os preferidos dos universitários americanos, ao lado de nomes importantíssimos da cultura pop, nomes que estavam no seu auge ali, né, dominando a mídia, porque, gente, hoje o quadrinho, né, graças aos filmes, hoje esses personagens, graças aos filmes, desenho, blá, 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 e graças às décadas de vida, muita gente sabe quem é o Hulk, quase todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha. Na época, ninguém sabia. E os universitários já colocam eles ao lado do James Bond, ao lado do Bob Dylan, ao lado do Kennedy, ao lado do Fidel Castro, ao lado do Malcolm X. Olha a força do que o editor Stan Lee conseguiu fazer. Pode ter várias discussões aí em relação ao criador Stan Lee, né? O que é do Homem-Aranha do Steve Ditko, o que é dele, o que é do Hulk dele, o que é do Hulk do Jack Kirby, ok. Mas é inegável a força do editor Stan Lee. Isso aqui que parece uma curiosidade boba, não. É uma prova do sucesso da Marvel.
É uma prova, a gente tem uma pesquisa com os universitários nos Estados Unidos dizendo que o Hulk e o Homem-Aranha estão entre as 28 personalidades que eles mais admiram. E olha que legal, né? A revista destaca por que eles escolheram o Hulk e por que eles escolheram o Homem-Aranha. Segundo os universitários, né, o Hulk entrou na lista porque ele é um brilhante cientista nuclear transformado em um monstro medonho por radiação. Como cientista, ele se dedica à causa da paz, algo que vai mudar depois, né? E como um monstro, ele faz o que pode para ser abominável para a humanidade. Acho que eles estavam, né, do lado do foda-se, ligando foda-se. O Spider-Man, ele entra na lista para os universitários, porque ele é um garoto nerd com um poder fantástico, a habilidade de escalar as laterais de edifício e prender pessoas em teias, que pode ser traduzido em fantasias figurativas. Então, né, essa pesquisa é uma prova do sucesso, do fenômeno Stan Lee levando, como editor-chefe, levando a Marvel ao sucesso de maneira meteórica. A segunda passagem nos ajuda a entender como o Stan Lee conseguiu fazer isso. Como ele conseguiu fazer a Marvel ser um sucesso e ser um sucesso tão rápido, né? E subir a régua da idade dos leitores. E tem a ver com o quarto nome dessa lista importante aí da revista. Você sabe, né, que o presidente Kennedy ele foi assassinado em 22 de novembro de 1963. E como você já deve ter visto em vários filmes, várias séries, né, que mostram esse momento, quando acontece, né, o atentado ao Kennedy ali, o país para, todo mundo vai para a rua. As pessoas querem ouvir nos rádios, as pessoas querem ver na televisão as matérias, está todo mundo tentando entender o que está acontecendo, entendeu? É uma coisa inédita, quer dizer, inédita não, que já tinha o Lincoln, né? Mas há muitos anos, há muitas décadas, ninguém matava um presidente dos Estados Unidos. Então eles estavam, né, todo mundo foi para a rua. E olha só que interessante. Muita gente esquece, mas a divisão de quadrinhos era apenas uma pequena parte da editora do Martin Goodman. O Martin Goodman tinha diversas revistas no sentido jornalístico. Tinha revista masculina, revista de esporte, várias revistas. Uma das pessoas que escrevia nessas revistas do Martin Goodman é simplesmente o Mário Puzo. Mário Puzo, que em 1969 vai escrever a sua grande obra, O Poderoso Chefão, The Godfather, que depois ele e o Coppola vão adaptar para o cinema. O Mário Puzo trabalhou muito tempo ali para o Martin Goodman, escrevendo nas revistas do Martin Goodman. E no seu maravilhoso livro A História Secreta da Marvel, né, o escritor Sean Howard, ele lembra, né, ele traz uma declaração do Mário Puzo contando o que aconteceu com Stan Lee no dia do assassinato do Kennedy. Olha só o que o Mário Puzo falou. Ele, Stan Lee, ficou trabalhando nos gibis, como se fossem a coisa mais importante do mundo. Mais uma vez, como tinha acontecido lá na Atlas, né, quando eles quase faliram, o editor e roteirista Stan Lee se viu responsável por toda a linha. Se ele parasse, ia atrasar, não ia sair alguma revista ou várias revistas. Por quê? Porque ou ele estava colocando os balões e recordatórios, ou ele estava lá fazendo aquele rascunho de roteiro, né, um parágrafo para passar para o desenhista poder fazer a história e tal. Ele não podia parar. Então, no dia que o Kennedy morreu, ele continuou trabalhando, porque se ele não continuasse trabalhando, não ia ter a Marvel. Repito, a gente pode ter várias críticas ao criador Stan Lee, a posição dele, né, o que era dele, o que era do desenhista em cada personagem. Ok, bem, a gente pode e deve fazer várias críticas a várias atitudes do Stan Lee ao longo da sua vida. Mas a gente também tem que bater muita palma para várias atitudes do Stan Lee ao longo da sua vida. E o sucesso da Marvel nesse sentido é sim graças a ele. Ele puxando o barco ali que conseguiu fazer a Marvel se tornar o que é hoje. Né? Então, Stan Lee, onde você estiver, muito obrigado por tudo. E, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar para o presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, diga o que você quer saber. E daqui a pouco eu volto então para mais uma viagem no tempo, na nossa maravilhosa Nona Arte. E sim, ainda tem muita história para contar do Boa Praça Stan Lee.